Os fariseus, já decididos pegar Jesus em alguma palavra, foram a ele para fazer uma pergunta que pudesse colocar à prova, para ver se o pegavam de alguma forma. Essa atitude é uma atitude malvada, de alguém que não quer a verdade, mas quer apenas um meio de condenar aquele a quem já condenaram no coração. E foi exatamente essa atitude dos fariseus, que chamam os herodianos, e perguntam a Jesus. Primeiro começam elogiando, né? Por isso é muito perigoso nós confiarmos nos elogios, né? E ninguém deve fazer as coisas buscando elogios dos outros. A vaidade muitas vezes nos leva a isso. Precisa ter muito cuidado, né? Mas perguntaram: é lícito pagar o tributo a César ou não? Era uma pergunta capciosa, porque se Jesus dissesse que era lícito, eles diriam que Jesus era antipatriota, porque César representava o domínio estrangeiro sobre o povo de Deus. César era pagão, se colocava como Deus, então pagar tributo a César seria contra aquilo que eles pregavam, né? Se Jesus disse que não era lícito pagar tributo a César, eles colocariam Jesus como contra o Estado, né? Era uma pergunta capciosa. Qualquer que fosse a resposta, eles condenariam Jesus. Jesus, conhecendo bem aquilo que eles pensavam, pede uma moeda do tributo, né? E apresentaram lá um denário, e tinha lá a imagem de César, né? E Jesus então pergunta de quem é essa moeda, essa inscrição, essa imagem. O termo imagem aí é muito importante. E eles dizem: é de César. Jesus diz: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Era uma grande lição que Jesus estava dando, que nós devemos dar a cada um aquilo que lhe é próprio. O que é de César, o que é de Deus. Dar a César o que é de César é dar ao próximo o que é do próximo, e dar a Deus o que é de Deus é devolver a Deus aquilo que é próprio de Deus com relação a nós. É uma grande lição de justiça. Já o Piano dizia, na Roma, no direito romano, que a justiça consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido. E Jesus veio um pouco além, né? Entre os judeus havia a chamada lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus vai além disso e disse: a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Portanto, a justiça em Jesus não é apenas dar a cada um aquilo que lhe é devido, mas essa justiça caminha com a caridade. Então, a justiça e caridade, quem segue o Evangelho, são duas irmãs que andam sempre juntas. Então nós não somos adeptos da lei do talião, né? Deu, recebeu, mas nós damos com justiça, e além da justiça vem a caridade. Mas quais são os nossos deveres para com Deus? Primeiro, a fé. Crer em tudo aquilo que Deus nos revelou. A fé é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus e trazidas a nós pela Santa Igreja. O magistério da Igreja é o legítimo intérprete na Sagrada Escritura e da tradição, e o magistério é um magistério vivo, portanto perene, desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje, e assim o será até a consumação dos séculos. Então eu creio e respondo sim ao Deus que se revela a nós na Sagrada Escritura e na tradição, através da Santa Igreja. Portanto, o primeiro dever para com Deus é a fé, como um todo. Eu não posso crer numa parte e na outra não. Santo Tomás disse: se você crê em uma parte e em outra não, em uma verdade e em outra não,
você não crê em nada, porque você está acreditando naquilo que você pensa que é, ou está acreditando em si mesmo. Por isso a nossa fé, que está resumida ali no credo que nós professamos, expresso pela igreja, nesse depósito da fé, a nossa fé é no todo, e em cada um dos mistérios que foram revelados, né? A palavra revelar significa tirar o véu. Então Deus tirou esse véu e a igreja nos mostra então as verdades. Então a primeiro dever para com Deus é crer, é o dever da fé. O segundo dever é o dever da moral, né? Crer, mas viver, porque a fé sem obras ela é morta. Então eu creio e vivo conforme a minha fé. Estão ali nos 10 mandamentos da lei de Deus. Nós temos ali um resumo de tudo aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. Os 10 mandamentos que têm um lado positivo, ou seja, aquilo que devemos fazer, e um lado negativo, aquilo que não podemos fazer, né? Então aí nós temos os mandamentos, que se resumem, 10 mandamentos que se resumem em 2, como nós já tratamos, Jesus fala isso, o amor a Deus e amor ao próximo. Mas é preciso meditar sempre sobre os mandamentos de modo objetivo, com cuidado para não cairmos nos escrúpulos, mas de modo objetivo, aquilo que Deus quer de nós e aquilo que Deus quer que nós não façamos, aquilo que ofende a Deus. Então é preciso meditar bem e procurar viver. Eu aconselho sempre a fazerem todos os dias um exame de consciência antes de deitar, coisa cada vez mais rara entre os católicos, porque antes de deitar a última palavra é um tchau, um boa noite que se dá lá no WhatsApp. Mas é preciso, à noite antes de dormir, né, deixe o telefone de lado, pelo menos uma meia hora, vai fazer suas orações, sua leitura espiritual, seu exame de consciência, para fazer o balanço do dia e pedir perdão a Deus, né? Devemos então, para com Deus, o dever moral, né? O dever de fazer a sua vontade, né? O terceiro dever para com Deus é o dever do culto, que deve ser um culto diário, ou seja, esse culto é uma entrega nossa a Deus no dia a dia, né? São Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E é claro que esse fazer tudo é um tudo com amor, né? A nossa vida deve ser uma vida de oração. E a vida de oração é um culto contínuo. Eu faço a oração da manhã, faço à noite, quer dizer, aquele momento ali de audiência com Deus, né? Rezo o texto, faço uma leitura espiritual, eu faço o tempo de adoração, né? Mas a minha vida deve ser uma contínua entrega a Deus. Por isso é importante, né, durante o dia, de vez em quando uma jaculatória, um ato de amor a Deus, porque na verdade a oração é, como diz Santa Teresinha, um olhar de amor a Deus, um Deus que nos ama. Da importância desse culto diário, né? Momento próprio e depois o dia oferecido a Deus. Além, evidentemente, de participar do culto que nós fazemos com a igreja e que tem o seu centro na Eucaristia e no santo sacrifício da missa, né? Olhar a missa como o sacrifício de Cristo tornado presente no altar, do qual nós participamos com a nossa vida, né? Por isso é importante saber durante o dia oferecer a Deus todas as ações diárias, sejam as alegrias, sejam os sofrimentos, sejam as dificuldades, exatamente oferecer por amor a Deus em sacrifício, em união com o sacrifício que é oferecido nos nossos altares a cada momento do dia em alguma parte do mundo. Então esses são os nossos deveres para com Deus. É simples, né? Só que às vezes nós não temos tempo, temos uma vida tão agitada, trabalhos, estudos, atendimento de pessoas, e muitas vezes perdemos esse sentido sobrenatural da vida, né? A impressão que dá, e isso é uma influência do liberalismo, né? Que veio para nós lá do século XVII, XVIII e sobretudo se espalha com a Revolução Francesa, esse liberalismo que nos leva a ter uma vida dupla,
minha vida no momento em que eu estou com Deus é na oração, na missa, na igreja, e outra vida mais natural quando eu estou em casa trabalhando, quando eu estou com as pessoas, quando eu estou me divertindo, quando eu estou fazendo projetos de vida, que é uma espécie de vida dupla. E os deveres para com Deus nos leva a uma entrega de toda a nossa vida a nosso Senhor, né? Esses sacramentais que nós levamos no peito, uma medalha, um escapulário, uma correntinha, tudo isso, o terço, tudo isso deve nos fazer lembrar sempre, né, que eu sou de nosso Senhor, né? Então esses são os deveres para com Deus. Mas Jesus fala dos deveres a César, né? E os deveres a César diz respeito aos deveres para com o próximo, né? Primeiro, o dever de justiça. Aí entra aquilo que eu disse, dar a cada um aquilo que lhe é devido. E aí entra também a questão dos nossos deveres para com os nossos governantes, né? Os deveres com os governantes são os deveres de respeito à autoridade e de obediência em tudo aquilo que não vá contra a lei de Deus, né? Para ouvirmos o que diz São Pedro, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas a gente vê no sangue das pessoas uma espécie de revolta contra a autoridade. Isso é influência, evidentemente, do marxismo, né, que penetrou em todos os campos, uma espécie de revolta contra a autoridade. A autoridade é para ser respeitada, porque representa Deus, né? O próprio Jesus respeita, a gente vê respeitando Herodes, respeitou o centurião, depois Pilatos, né, na hora do julgamento, né? Pilatos chama a atenção de Jesus, né? Diz: por que não me respondes, né? E evidentemente Jesus estava ali correto não responder, porque Pilatos não queria a verdade, mas Pilatos apela para a sua autoridade e diz: não sabes que eu tenho o poder de te condenar e de te libertar? E Jesus não contesta o poder de Pilatos, né? Jesus diz: nenhum poder terias sobre mim se não tivesse sido dado do alto. Portanto, a autoridade, todo o poder vem de Deus. O meio de atingir esse poder, isso aí o homem faz, né? Mas o poder em si vem de Deus. Daí a justiça para com o Estado, que também tem obrigações para com o povo, né? De defender, garantir os direitos que as pessoas têm em vista da sua perfeição e trabalhar para o bem comum, né? O bem comum é o conjunto das condições necessárias para que cada indivíduo e também as pessoas como um conjunto possam se aperfeiçoar, crescer como pessoas, atingirem o seu fim último de modo desembaraçado e de modo correto, né? E daí garantindo os seus direitos, né? O direito à vida, o direito a formar uma família, o direito a viver de acordo com aquilo que leva ao seu fim último, ou seja, o direito da educação dos filhos, de modo que o poder político ou o poder, digamos, estatal do Estado tem esse direito, esse dever, né, de levar ao bem comum. Mas isso é um dever dele, dever de justiça, né? Mas o dever nosso para com eles é o dever de respeito e obediência em tudo aquilo que conduz e leva ao bem comum, o respeito às leis, etc., né? Dever também para com o próximo de justiça, dar a cada um aquilo que ele é seu, conforme eu já disse. Todos nós temos essa obrigação. E depois um segundo dever é o dever de caridade, o dever de ser essa presença de nosso Senhor, né? Porque cada um é imagem de Deus e tem essa dignidade do homem, consiste exatamente nisso, em ser imagem de Deus. Então, quando nós cuidamos do outro, nós estamos cuidando do próprio Deus. Quem ama a imagem, cuida da imagem. A honra que se dá a uma imagem não é a imagem em si, mas aquele a que a imagem representa, de modo que o ser humano, que é a imagem de Deus, deve ser honrado, deve ser cuidado, deve ser abraçado, deve ser atendido, evidentemente dentro dos princípios da moral e da fé, mas porque a imagem e com a graça também semelhança de Deus. Então esse é o dever para com o próximo.
o dever de caridade. A igreja coloca lá, resumidamente, repetindo aquilo que Jesus disse das obras de caridade espirituais e temporais, né? Tanto do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual, né? E o terceiro dever para com o próximo é o dever do bom exemplo. Nós somos membros de um corpo que é a igreja, né? E dentro da igreja esse bom exemplo, o pecado, ele é não só um pecado pessoal, mas ele tem também uma repercussão, e aqui eu coloco repercussão entre aspas, também social. Quer dizer, eu sou membro de um corpo, e como membro de um corpo eu tenho obrigações para com Deus e para com a igreja. Por isso o meu pecado, por isso que Deus, Ele quer que quando nós pecamos, vamos nos confessar à igreja, porque nós ofendemos também a igreja, né? Mas como membros da humanidade que nós somos, temos o dever, né, de sermos essa presença visível da luz de Cristo, né? Como diz Cristo, vós sois a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. De modo que nós, como luz, e vós sois a luz do mundo, disse também Jesus, devemos ser a sua presença no mundo, pela nossa palavra, mas sobretudo pelo nosso bom exemplo, né? Como diz o adágio muito antigo, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Portanto, aí nós temos nossos deveres para com o próximo, né? O dever de justiça, o dever de caridade e o dever de dar o bom exemplo, né? Procurando ser facho de luz com a nossa atitude, para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Isso é dar a César o que é de César, né? Como vimos antes, dar a Deus o que é de Deus. E nesse dia, já chegando agora, já ao fim do ano litúrgico, já vamos cedo para a festa de Cristo Rei, depois já partimos para os últimos domingos do ano. É tempo de nós começarmos a fazer nossos exames de consciência, né, das nossas ações durante o ano, e vermos se realmente nós cumprimos esses deveres de justiça, né? Dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus, para que possamos assim, com a sua graça, podermos, fazendo a sua vontade, alcançarmos o nosso fim último, que é Ele mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.